campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Bom dia, irmãos. Vamos meditar sobre uma das lições do Evangelho. Capítulo 15 nos caiu e o título é Fora da caridade não há salvação. Uma lição básica. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono de sua glória. E quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então Jesus dirá para aqueles que estiverem à sua direita: Venham, abençoados de meu Pai, tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o início do mundo. Porque eu tive fome, me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Tive necessidade de abrigo e me abrigaram. Estive nu e me vestiram. Estive doente e foram me visitar. Estive na prisão e foram me ver. Os justos então vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupa, doente ou na prisão e lhe oferecemos assistência? E Jesus responderá: Em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeram. Ele dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, afastem-se para longe de mim, vão para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e todos os seus seguidores, pois estive com fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, tive necessidade de abrigo e não me abrigaram. Estive nu e não me vestiram. Estive doente na prisão e não foram me visitar. Então eles também vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão e não lhe oferecemos assistência? E Jesus lhes responderá: Em verdade eu digo a vocês, que todas as vezes que deixaram de dar assistência a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deixaram de assistir. Vocês irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Essa é uma passagem do capítulo 25 de Mateus, versículo 31 a 46. Então agora uma explicação que os Espíritos nos dão. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os ensinamentos, ele aponta essas duas virtudes, caridade e humildade, como sendo o caminho para a felicidade eterna. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amem o próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Respeitem os inimigos. Perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados. Façam o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmos antes de julgarem os outros. Humildade e caridade, eis o que Jesus não cansa de recomendar e dar o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não cansa de combater. Jesus faz mais do que recomendar a caridade. Ele coloca de maneira bem clara que a caridade é a única condição para se alcançar a felicidade. No quadro em que Jesus apresenta-nos o juízo final, é necessário separar o que é apenas linguagem figurada. Ele falava a homens incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Por isso, devia apresentar imagens materiais
surpreendentes e capazes de impressioná-los. Para que essas imagens fossem aceitas quanto à forma como eram apresentadas, elas não podiam se afastar muito das ideias da época. Jesus reservou para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Entretanto, ao lado da linguagem figurada do quadro que fez sobre o juízo final, existe uma ideia dominante: a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento divino, o que realmente está sendo levado em consideração? O juiz não procura saber se a pessoa preencheu esta ou aquela formalidade, se observou as práticas exteriores, se frequentou essa ou aquela religião. Pergunta apenas se a caridade foi praticada e se pronuncia dizendo: passem à direita vocês que deram assistência a seus irmãos, e passem à esquerda vocês que foram duros para com eles. O juiz não pergunta sobre a fidelidade aos princípios da fé, não faz distinção entre os que creem de um modo e os que creem de outro. Jesus coloca o samaritano, contrário aos dogmas da religião, mas que possui amor ao próximo, acima do sacerdote, fiel aos princípios da fé, mas que falta com a caridade. Ele não coloca a caridade apenas como uma das condições para a salvação, e sim como a condição única. Se houvesse outras a serem consideradas, ele as teria mencionado. Se Jesus coloca a caridade como primeira das virtudes, é porque ela contém implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a bondade, a indulgência, a justiça, etc. E também porque a caridade é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. Falamos aqui da parábola do bom samaritano, que é o outro item que não lemos. Mas todos nós conhecemos a parábola do samaritano, que é a mesma coisa. O samaritano deu assistência àquele estranho que estava, atirado ali no chão, maltratado pelos ladrões. Nós conhecemos. E ele, sem saber quem era, nada, apenas vendo a necessidade do outro, prestou-lhe assistência, levando até aquele alojamento. Nós conhecemos essa parábola. Por isso, meus irmãos, o importante, o item único que Jesus tenta nos fazer entender é que precisamos exercer a caridade, a assistência. E aqui ele fala da assistência material, da fome, da sede, mas nós agora já entendemos que além dessa necessidade material, existem também as necessidades espirituais, de compreensão, de acolhimento, de tolerância, de perdão, todas essas outras que também fazem parte da caridade. Mas naquele tempo, os homens ainda não tinham a capacidade de raciocinar um pouco além. Por isso, Jesus usava essa linguagem adequada à época, para que ficasse fortemente gravada e eles pudessem, assim, ter uma noção mais aproximada. Mas vamos refletir, meus irmãos, a caridade. A caridade é a condição única. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, meus irmãos, que nós precisamos muito praticar o bem, muito. Porque o bem que nós praticamos é o bem que nos salva. Exatamente esse.
Então, dar alimento aos que têm fome, né? Dar de beber aos que têm sede, visitar aqueles que estão isolados, enfraquecidos, na prisão, doentes, levar a nossa contribuição amorosa, é caridade. E é uma caridade que Jesus abençoa e que nos dá essa condição, meus irmãos, de nos salvarmos. Salvarmos, em tese, porque a salvação significa de sermos felizes, de termos paz, de cumprirmos a lei de Deus, de realmente estarmos praticando aquilo que estamos estudando para compreender melhor. Mas a lição é muito clara, né, meus irmãos? Não precisamos estudar muito para entender que uma forma de caridade é dar de beber a quem tem sede, dar de comer a quem tem fome. E em todas as épocas, em todos os tempos, existem os necessitados. Sempre ao nosso lado. Quem de nós não conhece alguém que necessita de alguma coisa? Alguém pode até nem conhecer alguém que esteja assim necessitado, mas a necessidade está aos olhos de todos. O bom samaritano não conhecia aquele homem que foi roubado pelos ladrões. E, no entanto, ele deu assistência a ele. Por isso, não importa até se conhecemos ou não conhecemos a pessoa, o que importa é darmos assistência na sua necessidade. Eu lembrei-me agora de uma das histórias do Chico Xavier, o Chico aquele de Uberaba, que diz que ele estava no carro de carona com alguém indo para certo lugar e na sinaleira foi abordado por um pedinte que pediu-lhe um trocado, dizendo que estava com fome, queria comer. E Chico, botando a mão no bolso, tirou uns trocados que tinha e deu ao homem. Pois bem, o motorista que estava do lado disse: Chico, mas você não viu que este homem vai gastar tudo em bebida, porque ele estava lhe enganando, não sei o quê, não vai fazer bom uso do dinheiro? E aí Chico simplesmente olhou para ele e falou: eu fiz a minha parte. O que ele vai fazer com o dinheiro que eu dei é da responsabilidade dele. E continuou em paz. Sabe, meus irmãos, assim nós devemos raciocinar também. Fazer o bem sem condições. Fazer o bem na necessidade do outro. Porque nós vamos saber se aquilo é verdadeiro ou não é verdadeiro. Claro que devemos ter um bom senso, mas a necessidade está ao redor de nós, explodindo até, de tanto cada vez maior. Então a nós cabe apenas fazer o melhor que pudermos, dar o que tivermos com amor, com carinho e, como explicamos, não só material que é básico para qualquer pessoa humana para continuar sobrevivendo, mas oferecer além, um pouquinho mais, quem sabe, um pouquinho de uma palavra, de um carinho, de um sorriso fraterno, de um esclarecimento, o que nós tivermos para oferecer. E a prática do bem não fará bem somente àquele que recebe, mas principalmente àquele que o faz. Porque é fazendo bem que nós resgataremos os equívocos do passado e que nós aprenderemos a nos comportar com dignidade, conforme a lei de Deus, que nos faz o bem sempre, muito mais por misericórdia, meus irmãos, do que porque nós merecemos.
porque nós mal e mal estamos começando a nos aprofundar no que Jesus quis dizer com isso, para então exercer realmente o bem que Jesus nos pede que façamos. Toda hora é hora de fazer o bem, meus irmãos. Então não percamos a oportunidade, porque amanhã ninguém sabe. Hoje que estamos aqui, nas condições que temos, façamos o bem que podemos, para que não aconteça de chegarmos no plano espiritual sem podermos apresentar nada, pobres de bens espirituais, né, meus irmãos? Que possamos chegar lá, podendo ofertar mais luz, podendo mostrar o que trazemos, o que fizemos, que nos adiantamos, que evoluímos, que estamos mais lúcidos, com mais discernimento. Aproveitemos essa hora, porque essa hora é de muita utilidade para todos. Vejam aqueles que têm olhos de ver e ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Meus irmãos, fiquem com Deus e com esta lição de Jesus, que é o mandamento maior, o mandamento único, fazer a caridade, conforme a entendemos, na medida em que podemos. Essa lição de hoje é abençoada, porque se fosse só essa lição já nos bastaria para podermos caminhar na luz de Jesus. Agora, meus irmãos, passaremos para as preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Preces para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país,
que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site